Eu sei, tem um monte de coisa pra gente conversar aí, um monte de papo pra gente pôr em dia, jogadores que chegaram, jogadores que saíram. A gente vai fazer isso ao longo da semana aí, vou ralar pra fazer muito vídeo, pra pôr o papo em dia, mas hoje a gente vai falar de acontecimentos um pouquinho mais recentes. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área e hoje para comentar a coletiva que o Júlio Brandt convocou para essa sexta-feira de manhã para poder dar a sua opinião sobre o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Essa semana foi terrível para o Vasco, né? O Eurico Miranda parece que percebeu que vai perder o poder mesmo, começou a implodir o Vasco da Gama, como bem definiu o jornalista Bruno Guedes. Então, a própria torcida começou a cobrar um posicionamento do Júlio Brandt diante de todos os escalabros que estavam acontecendo com o clube. E ele, então, convocou essa coletiva aí para dar a opinião dele sobre tudo o que aconteceu. Eu peguei e até listei todos os tópicos pelos quais ele passou na coletiva para a gente comentar aqui. Então, vamos começar. O Júlio Brandt já começou logo a coletiva falando o que, na verdade, o Dinamite falou que ia fazer, o Eurico falou que ia fazer, que é contratar uma auditoria para passar limpo aí as contas do Vasco, ver quanto que está devendo, quanto que está gastando, aonde está gastando, né? Essa, que nem eu falei, é uma proposta que o Dinamite falou que ia fazer quando assumiu o Vasco, não fez. O Eurico Miranda falou que ia fazer quando voltou para o Vasco, também não fez. Espero que o Júlio Brandt realmente leve a cabo essa promessa aí e dessa vez realmente faça uma auditoria independente no Vasco para trazer em pratos limpos, né, a situação do Vasco. Porque não adianta fazer o que o Eurico Miranda faz, de chegar e falar assim, eu estou pagando as dívidas do Vasco, o Vasco estava assim, agora está assado, eu tenho os papéis aqui, se vocês quiserem ver, depois eu dou para vocês verem. Aí se o jornalista pega para ver o papel, aquele papel não tem nada de claro nele. Até porque é muito conveniente você também chegar e falar assim, tem essa dívida aqui que o Dinamite fez, olha como que ele deixou o Vasco no buraco. E, convenientemente, omite as dívidas que você mesmo está fazendo, né? Ou omite o aporte que o outro trouxe também, né? Só fala dos aportes que você trouxe para o Vasco. Então, falar parcialmente da administração de um clube ou não falar nada é a mesma coisa, né? Tem que fazer uma auditoria para levantar de cabo a rabo a situação, para aí sim a gente ter uma visão abrangente, uma visão clara da situação administrativa e financeira do Vasco. E como é que a gente vai ter essa visão, né? Aí que entra a parte original, aí realmente inovadora da proposta do Júlio Brandt, que é criar um site chamado Vasco Marco Zero, onde estaria acessível para qualquer um as contas do Vasco, né? O resultado dessa auditoria. Então, qualquer administrador aí, economista, alguém que entenda de finanças, de gestão, poderia ter acesso a esses números e realmente ver aonde é que o Vasco está errando, aonde é que o Vasco está acertando, quem fez o Vasco ter mais dívida, quem recuperou mais o Vasco, em vez de ter que confiar na palavra de presidente. O Eurico Miranda fala, eu estou recuperando as dívidas do Vasco. O Dinamite levou o Vasco para o buraco. E tudo que a gente tem de fato para acreditar ou não é a palavra do Eurico. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, esse site é uma iniciativa bem bacana e o Brandt prometeu que não só vai expor os números dessa auditoria lá no site, como os próprios números da sua administração vão estar sendo colocados lá, né? A ideia de Marco Zero, eu acho que é essa. Vai mostrar aqui, daqui para cá era assim, a situação quando eu cheguei era essa. E desde que a gente começou a assumir o clube, passou a ser assim. Então, vai ser um site onde a gente vai poder acompanhar toda essa parte administrativa financeira do clube. É uma iniciativa bem bacana, espero que ele leve a cabo essa ideia. Logo em seguida, ele repetiu o discurso que ele fez durante a campanha, né? Relembrando o tamanho do Vasco, a importância que o Vasco tem para o futebol brasileiro e mundial, que muitas vezes a gente esquece, né? Tão atordoado que a gente fica pela situação do Vasco atual, a gente muitas vezes esquece do gigantismo do Vasco. Precisa até se afastar um pouco para perceber. O Júlio Brandt citou a experiência dele agora viajando para a Europa para tentar arrecadar aí patrocínios, investidores para o Vasco. E ele falou, eu lá falando do Vasco, a admiração que as pessoas tinham pelo clube, você percebe o tamanho que o Vasco tem. Eu cito um outro exemplo recente também, no sorteio da Libertadores. Sempre que surgiu o Vasco ali, na bolinha, nos grupos, você via o respeito e a admiração com que os apresentadores lá, hermanos, falavam do Vasco da Gama. Então isso mostra o tamanho da imagem, da lenda que é o Vasco da Gama pelo mundo afora, uma lenda que se mantém,
né? Uma fama que se mantém, apesar da história recente do Vasco aí, dos últimos 17 anos do Vasco, que foram bem abaixo do que se espera do clube, né? Depois disso, ele passou a criticar todo mundo que está negociando com o Vasco no momento, né? Agentes de jogadores, empresas, outros clubes, aquilo que todo mundo está cansado de saber. É realmente um absurdo, é um problema maior do Vasco, até, né? Você ter um estatuto e uma situação que permita que um presidente que está para sair, vai sair aí nas próximas semanas, saia vendendo o time, fazendo contratos longos. Isso é um absurdo que o Vasco tinha que resolver. Até é um problema maior do Vasco, né? Mas assim, se você tem alguma retidão, princípios morais, você também, por mais que esteja de fora, não vai ali se envolver, se aproveitar de uma situação de fraqueza de um clube para tirar proveito, né? É realmente uma questão, no mínimo, muita falta de ética. Não sei se é ilegal, mas antiético pelo menos é. Ele comentou isso, falou que vai lá se reunir para ver se pode reverter as últimas negociações, os acordos que foram assinados nessa reta final aí da administração Eurico Miranda. É uma questão mais jurídica, né, do que certo ou errado, é uma questão ali de ver na lei se pode ou se não pode. Então vai caber aí ao corpo jurídico da administração Júlio Brandt ver se dá para reverter ou não. Eu, particularmente, opinião de leigo aqui, acho que vai ser muito difícil de reverter, vai ser muito difícil de trazer jogadores de volta, cancelar a negociação do Matheus Pet aí, do Madison. Eu acho que no máximo o que o Vasco pode conseguir é que o Corinthians pague uma multa, né? Pague um pouco mais do que os 8 milhões que o Vasco está negociando. Se o Brandt conseguir provar de alguma maneira que o Eurico Miranda vendeu um jogador claramente abaixo do valor de mercado que ele tem, eu acho que dá para o Vasco conseguir, pelo menos, no mínimo, que o Corinthians pague uma multa, pague um pouco mais pelo Matheus Vital, né? Vamos ver. Isso aí é uma novela que vai se desenrolar por muito tempo ainda, eu acho, e que vai começar a ser escrita um pouco mais pra frente, né? Falou também das tentativas de transição que ele fez com o Eurico Miranda, né? Tentou se aproximar do Eurico para negociar uma transição de poder ali, para poder ajudar o Vasco fazendo uma transição de poderes. Obviamente que o Eurico não aceitou, não ia aceitar, o Eurico se recusa a admitir a derrota, né? Eu acho que mesmo hoje, quando ele já aceita, já percebe que não vai continuar como presidente, a gente vai comentar isso mais na frente, mas para mim tá claro que ele não se vê mais continuando como presidente, ainda assim ele se recusa a aceitar isso, fica discursando como se fosse continuar, como se fosse uma questão em aberto ainda, quando claramente não é, só complicando a situação do Vasco. Acho que já está bem claro que o Eurico está pondo os interesses próprios muito acima dos interesses do Vasco, né? Acho que é muito complicado de negar isso depois dos últimos fatos. Então, ele começou a falar do grupo do Vasco, que confia muito no grupo do Vasco, nos jogadores, no Zé Ricardo, acha que é um time que pode representar bem o Vasco na Libertadores, só vai tentar trazer um reforço ou outro. Começou a falar de como o Vasco não é um clube pobre, entendeu? Que o Vasco não está em situação falimentar. E eu também realmente concordo que o Vasco é um time que tem dívidas muito grandes. Mas outros clubes também têm dívidas, às vezes até maiores que o do Vasco. A dívida do Flamengo é maior que a do Vasco, a dívida do Corinthians é maior do que a do Vasco, a dívida de outros clubes, da maioria dos clubes do Brasil, se não é maior que a do Vasco, é ali igual ou um pouquinho abaixo só. Qual que é a diferença do Vasco para esses outros clubes? Captação de recurso. Não consegue dinheiro com sócio-torcedor, não consegue dinheiro com patrocínio, não consegue dinheiro com ações de marketing, entendeu? O problema não é quanto você está devendo. O problema é se o que você está devendo é muito perto do valor que você consegue arrecadar. Ou então está acima do valor que você consegue arrecadar. Aí que você entra no estado de falência. Agora, você pode dever 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se você arrecada 10 milhões, 20 milhões, essa dívida não é nada, né? Enquanto se você deve só 200 mil, mas a sua arrecadação é de 150 mil, você está numa situação muito mais complicada financeiramente. Acho que foi nesse sentido que ele quis dizer, e ele acha que pode arrecadar muitos valores, mas aí eu acho que ele começa a viajar um pouco, né? Pode ser um pouco de pé atrás meu, depois da decepção que foi o Dinamite, mas quando ele começa a falar que já vai conseguir atrair grandes jogadores, né? Que vai conseguir já montar times fortes, ele dá a impressão de que já consegue esse ano fazer isso. A possibilidade da contratação do Eto'o é a prova mais cristalina aí, né? O exemplo mais claro dessa ideia dele. Aí eu acho que o Brandt começa... Eu fico me perguntando se o cara não está sendo otimista demais, né? Óbvio, eu não sei exatamente
com quem que ele negociou, quais são as formas de captação aí que ele está pensando. Mas assim, o Vasco na situação que está, um time sendo desmontado, salários atrasados em 3 meses. Jogadores que poderiam levantar esse recurso estão sendo aí rifados a preço de banana. Ele também falou, outro tópico da entrevista é que ele quer montar o CT do Vasco já esse ano. Tem que comprar um terreno, tem que gastar dinheiro para montar o CT. Ah, mas parceria com uma construtora, tá bom, mas sempre tem que sair um pouco de dinheiro do bolso do próprio clube. Então, assim, já é dinheiro pra caramba que o Vasco vai ter que investir só com isso, para ainda por cima trazer Eto'o, né? Não vou nem entrar aqui nas questões técnicas de trazer um Eto'o, um jogador mais velho, já tem outros jogadores velhos no time, isso aí a gente trata em outro vídeo, se for o caso, se essa situação começar a ficar aí mais real. Mas toda essa parte financeira mesmo, sabe? Trazer um jogador com custo que tem um Eto'o, num momento desse, você nem assumiu o clube ainda, não sei, me parece um pouco empolgação demais, assim, fico um pouco preocupado. Em seguida, quando perguntado justamente, né, como ele conseguiria fazer tudo isso, ele fez mais uma vez um apelo à torcida para se associar imediatamente, em massa, que ele vai precisar da ajuda da torcida. Realmente, eu acho que o plano de sócio-torcedor é uma grande saída, uma válvula de escape que o Vasco tem a explorar, pode ganhar muito mais do que ganha hoje em dia com o sócio-torcedor. Agora, não sei se só esse apelo de ajudar vai ser o suficiente, né? Pareceu que estava contando muito com isso. Nas redes sociais, a gente viu muita gente falando que vai se associar, só que a gente sabe que entre falar que vai se associar e se associar de verdade, tem uma distância ali, né? A gente viu algo parecido quando o Roberto assumiu o clube lá em 2008. Em 2009, ele lançou o projeto de sócio-torcedor, o Vasco é Meu, e aí tinha um pré-cadastro que você fazia. Na hora do pré-cadastro, juntou lá 40, 50 mil sócios. Na hora de pagar mesmo, virar sócio, tirar o dinheiro da carteira e botar lá, foi uns 10 mil que botaram só. Então, assim, corre o risco de acontecer isso de novo, porque o programa de sócio-torcedor, atualmente, já comentei isso aqui outras vezes, não é um programa atraente para a maioria dos torcedores, né? É atraente para o torcedor que vai em todos os jogos. Aí tudo bem, você consegue desconto, você tem facilidade na hora de comprar ingresso, você tem preferência, são vantagens. Mas o público que tem ido aos jogos aí, é isso aí, 10, 20 mil, é o número de sócios torcedores que o Vasco já tem. Acho que o Vasco já atingiu aí o teto desse público. Para crescer mais do que isso, precisaria ter outros atrativos. E eu não me pergunto se, sem apresentar esses atrativos, o Júlio Brandt vai conseguir atrair tanta gente. Pode ser que consiga. O Vascaíno já tomou tanto na cabeça aí nos últimos anos, né? Já viu o time sangrar tanto que talvez só isso aí, mais o otimismo e a confiança que o Júlio Brandt tem conseguido passar para a torcida, seja suficiente para uma adesão em massa. Vamos esperar, vamos torcer para que isso aconteça. Eu acho que o Júlio Brandt fez certo em falar que não vai interromper o programa de sócio-torcedor, né? Isso já aconteceu muitas vezes, foi complicado. O Dinamite começou o programa com uma empresa que administrava, aí no meio do mandato dele resolveu mudar. Durante um maior tempão era complicado de cara se cadastrar de novo. Quem já era cadastrado tinha problema para resolver a sua situação. Depois, quando o Eurico Miranda voltou também, levou um ano para lançar um novo programa de sócio, né? Esse gigante aí. Então é complicado você querer fazer mudanças toda hora, ainda mais quando as mudanças envolvem tanto tempo de preparação. Então acho interessante que a proposta do Júlio Brandt de manter o atual plano de sócio e só ir incrementando, adicionando novos benefícios, né, novas características com o passar do tempo. Eu acho que é uma estratégia boa. Agora, uma coisa que eu acho que é importante do Júlio se atentar logo no primeiro momento é melhorar o atendimento ao sócio. Eu, pelo menos, a minha experiência como sócio do Vasco foi muito ruim na hora de atendimento, de ligar para resolver algum problema, para tentar fazer alguma coisa. É sempre difícil de conseguir falar com alguém. Quando consegue falar, a pessoa não sabe resolver o seu problema. E assim, a gente está dando dinheiro pro Vasco, né? Mal ou bem, você tem que tratar com todo carinho, com toda agilidade possível, um cara que está disposto a dar dinheiro para sua empresa, né? Então espero que o Júlio Brandt fique ligado nessas coisas, sabe? O meu caso, por exemplo, eu sou sócio-torcedor e eu pagava regularmente, e aí no meio da administração Eurico Miranda, o que aconteceu? Eu não deixei de ser sócio. Trocou meu cartão de crédito, a parada era debitada no cartão de crédito, eu simplesmente não atualizei lá no programa de sócios e nunca mais paguei. Então, tecnicamente, não é que eu não sou mais sócio, eu sou sócio inadimplente.
Se eu quiser voltar a ser sócio, eu vou ter uma anistia? Posso começar a pagar do mês de agora? Ou vou ter que pagar aí os 2 anos que eu tô sem pagar de uma vez só? É muito dinheiro. Normalmente dá uma anistia, sabe? Qual vai ser a solução? Se eu ligar para lá, o cara vai saber responder a minha situação? Vai conseguir fazer isso com agilidade, com presteza? Eu acho que esse cuidado é o cuidado que o Júlio Brandt tem que ter com o programa de sócios inicialmente, né? Se vai ter muita gente querendo se cadastrar, vai ter muita gente com dúvida também, vai ter muita gente tendo dificuldade às vezes, então o Júlio Brandt tem que se preparar para poder atender toda essa demanda. Espero que ele esteja pensando nisso. Aí, nesse momento da coletiva, ele começou a subir o tom, né, da conversa, começou a falar que ele não vai ficar com mimimi, de reclamar de terra arrasada, de reclamar de herança maldita. Eu achei isso muito bom também, essa postura, sabe? Porque a torcida vascaína já tá cansada. Foi, na época do Dinamite, os 6 anos reclamando da herança maldita do Eurico. A Eurico Miranda volta e reclama da herança maldita do Dinamite. E por mais que a gente saiba que os dois podem até ter um pouco de razão no argumento deles, assim, não dá pra você ficar sentando em cima dessa desculpa o tempo todo, né? É aquela coisa, o Eurico Miranda chegou falando que encontrou terra arrasada. Encontrou, como se ele tivesse caído de paraquedas no Vasco da Gama, né? Vamos esquecer que ele era presidente do Conselho de Beneméritos durante todo o mandato do Dinamite, tinha todas as condições de saber como é que estava a situação do Vasco. Não foi surpresa para ele quando ele chegou lá. Mas vamos esquecer essa parte, tudo bem. Tava uma situação caótica, falimentar ali. Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Aí vem agora, janeiro de 2018, fazer coletiva e vem de novo com a mesma ladainha de reclamar que o problema é a herança maldita do Dinamite. Sabe, não dá mais, cara. Se você não consegue resolver esse problema, então não seja presidente do Vasco. Então eu espero assim, eu acho, a gente tem que ter uma compreensão com o Júlio Brandt, principalmente nesse primeiro ano. Não dá pra achar que vai montar timão, não dá pra achar que a gente vai montar time para ser campeão do Brasileiro, ser campeão da Libertadores já em 2018, mas a gente não pode também passar a mão na cabeça para tudo e falar, ah não, o problema é a herança maldita, entendeu? A gente tem que ver evolução, a gente tem que ver o Vasco crescendo nesses anos. Pode não ser um super salto de crescimento, mas a gente tem que conseguir já observar o Vasco melhorando. E principalmente, depois de um mandato inteiro, né, depois de 3 anos, não quero ver nem o Júlio Brandt, nem nenhum dos seus simpatizantes defendendo que o problema do Júlio Brandt é que ele herdou uma herança maldita, né? Vamos ficar acima desse discurso aí. Então eu gostei que ele falou isso. E aí uma parte muito interessante também foi que ele falou assim, eu não vou ficar reclamando da herança maldita, mas isso não quer dizer que eu vou esquecer tudo que aconteceu no passado, né? Aí ele começou a falar de procurar ali meios legais para, se confirmar que houve má fé aí, que houve sabotagem de alguém para prejudicar o Vasco, procurar aí as medidas cabíveis, as medidas legais para punir essa pessoa. Falou, até fez questão de ressaltar a diferença entre um erro estratégico, né? Uma tentativa que deu errado, um plano que não funcionou, da má fé ali, da sabotagem, da coisa feita já com o propósito de prejudicar o time. Espero que ele também realmente leve isso a cabo, essa promessa aí, procure punir os responsáveis. Eu acho que, pelo que o Eurico está fazendo aí, cabe, no mínimo, expulsar ele do quadro social do Vasco, fazer ele deixar de ser sócio. Se ele continuar no Vasco, continuar lá no Conselho de Beneméritos, ele vai poder atrapalhar a administração de Júlio Brandt, que nem atrapalhou muitas vezes a administração do Roberto Dinamite. Então espero que o Júlio Brandt realmente vá para o enfrentamento nessa questão aí. Parece que vai, né? Pela postura dele hoje, bem assim, ofensiva, marcando bem presença, eu acho que ele vai, eu acho que esse é o caminho mesmo, porque o Roberto Dinamite, ele foi num tom mais conciliador, né? Ele assumiu o Vasco, deixa o Eurico passado, o que passou, passou, bola pra frente, e aí a gente viu no que deu, né? Então espero que realmente o Júlio Brandt mantenha aí a sua promessa e passe toda essa história em pratos limpos aí e que busque punir quem fez coisas erradas. Vamos esperar que isso realmente aconteça. Aí logo em seguida, ele também mandou aquela frase de efeito lá, do não tenho medo do caos, eu tô vindo pro caos mesmo, se referindo muito à situação que o Eurico Miranda tá criando no Vasco hoje em dia, né? Vendendo aí tudo quanto que é jogador, esses papos de ter depenado o Vasco, de ter tido entregado material esportivo para as pessoas levarem embora, o próprio Capres poderia sair do Vasco. Então, por conta disso, o Júlio Brandt veio aí com esse discurso de que ele não teme o caos, de que ele ama o caos. Que bom
Que bom que ele ama o caos, isso me tranquiliza um pouco, porque eu acho que é bastante caos que ele vai encontrar mesmo no Vasco da Gama. Então, que bom que é isso que ele está esperando, que bom que ele gosta desse tipo de situação. Espero que ele consiga resolver os problemas do Vasco o mais rápido possível, né? Tratou também da questão do Capris aí, né? Que é um projeto particular. A gente não sabe muito bem qual é o Capris. Qual é a história do Capris? Afinal, os equipamentos são do Vasco, os equipamentos são de uma empresa terceirizada, lá do Evangelista. Levantou toda essa questão também sobre a eficiência do Capris, o preparador, o fisiologista lá, o fato do fisiologista lá ter mais fama do que às vezes os jogadores, né? Fez essa referência, claramente falando do Alex Evangelista. Já falei o que eu acho do Capris, né? Não vi o Vasco nem atraindo mais jogadores por causa do Capris, nem vi o Capris deixando o Vasco com menos lesão do que acontecia antes. Então, eu acho que realmente não é nada demais assim, é muito mais espuma do que resultado, o Capris. E eu também não gosto dessa ideia de você ter uma parte tão importante da administração do clube, né, da estrutura do clube, entregue na mão de uma pessoa só. Então quer dizer que se o Alex Evangelista amanhã quiser sair do Vasco, alguém fizer uma proposta, ele sai e leva o material, ou se não leva, não tem ninguém para substituir ele à altura. Não é uma coisa que me agrada. Foi o que aconteceu um pouco também na administração Roberto Dinamite, contratou o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano meio que assumiu o futebol, fez um bom trabalho, mas no dia que saiu, não tinha ninguém à altura para substituir. Por quê? Porque não tinha uma estrutura em volta que permitisse isso. Claro, a gente sempre vai estar dependendo de talentos individuais para fazer um trabalho um pouco melhor, um pouco pior, isso é normal. Só que o Vasco tem que buscar também uma estrutura que faça que, caso você perca uma peça aqui, caso você perca uma peça lá, a estrutura inteira não desmorone, né? O Vasco não pode ficar dependente. Eu tenho aqui um fisiologista, se ele sai, todo o projeto de prevenção de lesão acaba. Eu tenho aqui um diretor de futebol, se ele sai, todo o projeto de atrair jogadores de contratação desaba. Não pode ser assim. Espero que o Júlio Brandt tenha essa consciência também. Eu acho que tem, porque ele até comentou a importância de um comitê gestor, mas em relação a esse exemplo agora do Eurico Miranda, né? Uma pessoa só decidindo vender todo mundo, de repente, se é um comitê gestor, tem outras pessoas aí para falar, amigo, o que você está fazendo, né? Esse é o lado mais negativo. Mas tem um lado positivo também, né? Se você tem um comitê gestor com 3, 4 pessoas ali tomando as decisões em conjunto, se por acaso uma dessas 4 precisa sair, as outras 3 estavam no trabalho conjunto ali, vão poder continuar o trabalho sem grandes prejuízos para o clube. É o que se espera, né? Essa parte, inclusive, eu acho muito interessante do projeto do Júlio Brandt, é a contratação de profissionais, de executivos profissionais para tocar cada área. Eu acho que é fundamental, entendeu? Não dá pra gente querer que um cara, só porque ele é vascaíno, só porque ele trabalha no clube há 30 anos, achar que o cara é o melhor para cuidar do futebol, achar que o cara é o melhor para cuidar do marketing. Não, tem que trazer um profissional de ponta, de mercado, um cara que pode trabalhar em qualquer empresa do Brasil aí, mas que vai vir trabalhar no Vasco para melhorar, seja a parte de marketing, seja a parte de administração, financeiro, seja a parte jurídica, sabe? Você pode botar ali um vice-presidente, algum vascaíno respeitado, que seja também advogado, ele pode virar o vice-presidente jurídico, algum vascaíno respeitado que trabalhe com marketing, pode virar o vice-presidente de marketing, algum vascaíno respeitado que seja um bom gestor, um bom administrador, pode ser um vice-presidente aí dessa parte financeira do Vasco. Agora, não dá para esperar que o cara fique cuidando, ralando ali, pondo a mão na baça, sendo que esses cargos nem remunerados são, né? Não são cargos profissionais, não tem salário, não tem nada. Para isso, você tem que contratar alguém, tem que contratar um profissional da área. Não precisa ser necessariamente vascaíno. Rodrigo Caetano é vascaíno, fez um bom trabalho no Vasco. O Zé Ricardo não é vascaíno e tá aí tocando o futebol do Vasco. Então não é por aí, sabe? E eu gosto dessa ideia de ter profissionais, gente que estuda, gente que fez MBA, gente que fez mestrado, gente que tem experiência no mercado, tocando todos esses setores super estratégicos do Vasco aí. Ele falou também de contratar mulheres para esses cargos, né? Alguns desses executivos vão ser mulheres, procurando ser mais inclusivo mesmo, né? Abrir mais o futebol, que é um lugar tão machista para as mulheres. Super positiva essa ideia também. Falou de gente para administrar a parte da internet, ressaltou a importância das redes sociais
no mundo de hoje, né? As redes sociais do Vasco são muito maltratadas, muito maltratadas. Não estou nem falando dessa coisa absurda de sair bloqueando tudo quanto que é torcedor, que o Júlio Brandt já falou que vai desbloquear todo mundo, óbvio, não esperava outra atitude dele, mas não só isso, mesmo o jeito como ele faz os acionamentos, o jeito como o Vasco trata essas mídias sociais é muito pobre, é muito pobre. Já experimentou visitar uma conta do Twitter de algum outro clube brasileiro ou do mundo para ver como é muito melhor cuidado que o do Vasco? O Vasco não tem nenhum padrão direito. Você tem alguns jogos que você assiste lá, aí a conta do Vasco é super atuante. Em outros você entra, parece que o cara nem está assistindo o jogo, nem comenta. Então, assim, nenhum padrão existia no caso do Vasco. Então, assim, é algo que tem que se olhar com muito carinho, óbvio. A internet hoje tá aí, né? As redes sociais é onde o povo tá, né? É a nova praça aí. A praça, o ambiente público do século XXI são as mídias sociais, então tem que ter um carinho com isso, óbvio. Eu não espero nada diferente de uma administração que seja realmente moderna. Falou também na parceria lá com o Metrô Rio para fazer o acesso a São Januário melhor. Chegou a comentar da reforma de São Januário, né? O plano de fazer ali cadeiras especiais que ele venderia para conseguir um dinheiro a mais também. Super importante essa ideia de fazer a experiência de ir para o jogo ser uma experiência mais confortável e despreocupada, relaxada. Quem vai para o jogo não pode ficar preocupado, onde que eu vou parar o carro? Será que vai ter violência? Será que vai ter briga? Então, que bom que ele está preocupado com essa questão do dia de jogo, é importante também. A questão do tratamento da imprensa, fundamental também, sabe? Parar com esse discursinho, a imprensa persegue o Vasco, a imprensa quer ferrar o Vasco. Gente, isso aí é um discurso que o Eurico Miranda adora alimentar. Por quê? Para justificar as próprias besteiras que ele faz, né? Tá acontecendo agora. Enquanto ele tá fazendo esse bando de besteira aí esse mês, vai procurar aí os poucos seguidores que ele ainda tem e ver o que eles estão falando. A imprensa quer derrubar o Vasco, então a imprensa tá inventando, então a imprensa tá deturpando. E, pô, é só você ler a notícia, ver o que tá acontecendo, para ver que não é nada disso, entendeu? Então, não tem isso, não pode querer tratar a imprensa como inimigo. Essa coisa só vai fazer criar uma vontade. Óbvio, se você trata a imprensa mal, atende os caras sempre com um debochinho, sempre como se fosse ali o seu inimigo, o cara já vai criar uma má vontade contigo. É complicado de você querer a boa vontade da imprensa tratando ela mal. Então, o comportamento do Vasco tem que ser o oposto mesmo. Tem que tratar com carinho, tem que tratar com cuidado, tem que ver a imprensa como uma aliada na propagação da marca do clube, entendeu? Isso também é o básico, né? O básico das relações públicas de qualquer empresa é tratar bem a imprensa. E eu acho que isso vai acontecer, que bom que a gente vai conseguir finalmente entrar no século XXI em mais esse tema. E, por fim, ele falou também da mudança de estatuto, né, da questão lá de mudar para fazer uma eleição direta para o Vasco. Nem acho que essa questão da eleição seja o mais urgente a se mudar no Vasco, não. Porque na prática não muda nada, sabe? Não muda nada. Você elege os conselheiros elegem o presidente, mas é tudo mais um ritual ali do que realmente um processo diferente. Tanto que se você for um vascaíno um pouquinho mais desatento, um pouquinho menos interessado nessa parte, você nem sabe. Quem foi candidato foi o Júlio Brandt e o Eurico. Quem ganhou a eleição foi o Júlio Brandt. É assim que a gente trata, né? Ninguém fala, foi a chapa do Júlio Brandt e agora quem vai ser eleito. Porque a gente já sabe, ganhou a chapa do Júlio Brandt, vai ser o Júlio Brandt que vai ser o presidente. Por mais que levante-se teorias conspiratórias de que o Eurico Miranda estava tentando fazer uma articulação no conselho para o Júlio Brandt não ser o eleito. Eu não acredito muito nessas possibilidades. Eu acho que pode acontecer. Tecnicamente sim, né? Se você for ver lá no regulamento, isso poderia acontecer. Na prática nunca aconteceu, não acho que vai acontecer. Uma vez eleito presidente, ele tem plenos poderes, então não é uma questão, não é um comando parlamentarista, que nem o Júlio Brandt falou, durante a administração, né? Se fosse parlamentarista, a qualquer momento o Conselho de Beleméritos poderia demitir o presidente, vamos dizer assim. E isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece. Então essa questão aí de votar em chapa, não vejo tanto problema. Se puder mudar para ser direto, para ser mais fácil, pode ser. Mas o problema básico que tem que mudar é a questão aí do período, né? Que a eleição é em novembro e você só vai efetivar o presidente em janeiro, 2 meses depois. Esse que é o problema. Tinha que fazer um esquema ali que a eleição é numa semana, na semana seguinte o presidente já está sendo empossado. É o mínimo que a gente espera, né? Porque senão fica essa confusão que a gente está vendo aí. Finalmente, no final da coletiva, perguntaram sobre reforços, sobre quem seriam esses empresários.
O Júlio Brandt, ele falou que não queria dizer, porque isso ele só queria falar quando realmente assumisse o clube, né? E aí mandou a pedrada ali, que foi a pedrada que acho que deixou o Eurico Miranda mais bolado, que foi ele falando que ele estava vindo, aquela coletiva era só para tirar o Eurico da cadeira, para ele assumir, para falar para o mundo todo que ele agora era o presidente real do Vasco. Isso aí deixou com certeza o Eurico Miranda pé da vida, porque logo encerrada a coletiva, o Eurico já mandou avisar que ele faria uma coletiva às 5 horas da tarde, pistola com certeza, mas isso a gente não vai comentar agora, porque o vídeo já ficou longo demais. Vamos deixar para comentar isso no vídeo de amanhã. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam aí o que vocês acharam dos tópicos que o Júlio Brandt abordou na coletiva. Não se esqueçam de também dar uma olhada na nossa campanha aí de apoio recorrente para fazer o Sobre Vasco aqui cada vez maior e melhor, né? Com mais vídeos e vídeos com mais qualidade. Para isso, a gente pede aí a sua colaboração, não a troco de nada. Você vai participar do Conselho Deliberativo do Sobre Vasco, um grupo secreto no Facebook, onde a gente fica trocando ideia. Já começou, já está bombando lá. Inclusive, se você já está contribuindo com a gente e ainda não recebeu o convite para esse grupo secreto, fala comigo, porque na minha cabeça aqui, para mim, eu já convidei todo mundo. Nem todo mundo está lá no grupo ainda, então não sei o que aconteceu. Não sei se não viu o convite ou se o convite não chegou. Então, se esse é o seu caso, fala comigo aí. Se você quer entrar ainda, repito, o endereço está aqui, apoia.se/sobrevasco. Você vai participar do nosso Conselho Deliberativo, pode concorrer a camisas oficiais do Vasco todo mês, então acho que vale muito a pena, dê um confere lá. Não pode contribuir, não tem dinheiro? Tudo bem, curte o vídeo, assina o canal, compartilha aí esse vídeo com todo mundo, já vai estar ajudando muito a gente aqui a continuar com esse trabalho. Beleza, galera? Vejo vocês então no próximo vídeo? Espero que sim. A gente vai se falando.